Infelizmente, nós humanos também perdemos essa noção de buscar a verdade com o mínimo de honestidade. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, o dinheirinho que eu tinha como professor, eu já era professor na época, eu e meu Fusquinha, eu vivia procurando entender a questão ufológica. Eu criei o Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. O nome era importante pra cacete, mas era eu, meu Fusquinha e um outro doido amigo. E eu ficava estudando a casuística ufológica na época para tentar entender o que diabos era aquilo. Aquilo que gente morrendo lá no Rio Grande do Norte, gente desaparecida. Então, uma vez eu cheguei numa lagoa lá próxima da cidade de Natal, me defrontei com um caminhão dois caminhões de exército e um jipe, dizendo: "Ei, vai embora, você não pode ficar aqui não", porque era onde um disco voador tinha. Então, assim, eu estudei muito buscando a verdade, tentando entender a verdade, e até hoje continuo. Mas eu não tenho a verdade pronta e nem sou homem de crença. E a questão ufológica eu procurei situar nesse contexto, né? Hoje eu sou obrigado a saber que esses seres existem, pelos fatos que eu terminei sendo obrigado a conviver com eles. Mas assim, o que é que isso representa, eu não sei. Por quê? Porque todas as vezes em que o ser humano quis fazer merda, fez. Ninguém pediu. Ninguém impediu. Ah, não, agora vai ser impedido na hora H. Eu espero que sim. Será que não impediram e a gente não sabe também? Pois é. Então tem gente que, como o Bob Dean, diz: olha, nos anos 80, os Anunnakis derreteram ogivas tanto do exército russo como do... ele deu entrevista falando disso, né? Então, assim, pode ser que existam coisas como isso que você falou, que a gente não faz ideia, né? Né? Então, nós estamos pagando para ver. Mas a questão de vida lá fora, de vez em quando tem esses programas que o pessoal faz só para curtir com a cara dos entrevistados. O senhor acredita na gravidade? O senhor é a favor da lei da gravidade? O senhor é a favor ou contra, né? Você não tem que ser a favor ou contra. Então, existe por si só. Perguntar hoje se existe ou não vida lá fora. Só os desinformados. Só que vive numa caixinha aí, que não sabe que existe, porque já se sabe. Mas a gente Agora, que tipo de vida que blá blá blá. Mas você acha que a gente tem um pouco do DNA desses seres, como aconteceu lá atrás, dos gigantes? Seguramente. E assim, no século XIX, segunda metade do século XIX, Anunnakis. Nephilim é o termo que os sumerianos descrevem esses seres na sua cultura. Mas na Mesopotâmia, depois dos Sumérios, os acadianos foi o império que surgiu. Então a linguagem acadiana chama os Nephilim de Anunnaki. Tá. Mas são os mesmos seres. É a mesma referência. É a mesma referência. Então, assim, as tábuas sumérias dos acadianos e dos sumérios foram encontrados nas ruínas da biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio, que é onde hoje fica o Iraque, e isso aconteceu no segunda metade do século XIX. Essas tábuas sumérias, Zecharia Sitchin foi alguém que traduziu isso de uma forma muito, penso eu, maravilhosa, mas ele enfrenta críticas de outras traduções que tem de outras figuras. Mas, assim, numa coisa todos eles concordam. Há um livro chamado Livro Perdido de Enki. Enki e Enlil seriam os dois filhos de Anu, que é o tal ser que comandaria os Nephilim, os Anunnakis. E Enki descreve nesse livro como ele introduziu a genética dele em diversos casais de Neandertais, de Homo sapiens, Homo erectus, blá, blá, blá. Isso está descrito. Então, nós temos... Qual é o problema? O livro existe, as tábuas sumérias estão lá, já se foi provado que aquilo não é falso, de fato é antigo, está escrito a história. Por que a gente não leva a sério? Então, em tese, sim, existe pista séria que mostra que seres que não são terrenos mexeram no DNA humano. Mexeram no DNA humano. E talvez em tecnologia ou em conhecimento. Não tenho dúvida. Inclusive na Bíblia falam sobre essa... De alguns seres que trouxeram conhecimento
os seres humanos, né? Não tenha dúvida. Um dia, alguém na Terra haverá de fazer uma grande menção aos ufólogos, uma menção honrosa, porque os ufólogos... Que foi reconhecida como profissão, segundo o Boaventura, sexta-feira que ele disse que foi... Não sabia. Os ufólogos prestam um serviço formidável nas entrelinhas de brigas de poderes subterrâneos, correndo risco de vida, risco de terem suas honras pessoais difamadas por imprensa. Então, assim, é um serviço maravilhoso e é um trabalho sério. Claro que tem picareta, claro que a gente se engana, mas o serviço é muito sério. Por quê? Porque a ciência e os governos trabalham de forma nojenta a gestão das informações que eles têm a respeito disso. A desculpa de que os humanos não estão preparados. De fato, os humanos não estão preparados, mas a gente não está preparado porque as macroforças nos condicionaram a ficarmos do jeito que somos. Por que você acha que, apesar de vários relatos de contatos, vários avistamentos, não tem uma coisa oficial? Tipo, nós estamos aqui, povo da Terra, aquela coisa assim. Vamos nos mostrar de uma forma muito mais clara, sem esses vídeos tudo tremido aí. Aí é isso que eu explico nos livros que eu produzo. Um dos livros que eu lancei chama-se Sofia, os Arcontes e a Disputa pela Suzerania Universal. Eu queria que você falasse sobre Sofia também. Eu vi um vídeo, não sei se você vai explicar nesse contexto, mas eu queria saber, né? Ou Sofia, né? Em tese, nunca houve um primeiro contato. Ah, não? Nunca houve um primeiro contato oficial nos termos em que você colocou. Tipo, para todo mundo, sim. Esse primeiro contato, quem vai fazer é esse ser de acordo com todo um histórico de registros mitológicos que existem. Nunca houve um primeiro contato de modo que todos os cidadãos da Terra possam ver, para ninguém ficar dependendo. Mas no Egito, por exemplo, ele pode ter chegado e feito contato e todo mundo sabia na época. Isso. Tá. Mas o que nós estamos falando aqui é de mundial. Um super contato que nenhum governo vai poder desmentir nem Vaticano inventar a história, porque todo mundo vai... Não, mas foi o HAARP, foi programa disso. Mas são vários contatos que vão se repetir e é isso que eu explico nos meus livros. Tá. Segundo essa perspectiva, qual é a confusão toda? Os tais dois universos. Nós temos que voltar a falar dos dois universos, o antimaterial e o material. Né? Segundo as fofocas mitológicas, a vida primeiro surgiu lá. No outro universo. No outro universo. E só decorridos em 7 bilhões de anos desses 13,8 bilhões de anos que compõem essa história, que a vida foi transferida de lá para cá, do lado biológico. Antes era só vida de plasma. Então, na hora em que você vê a Kabbalah, ou a Kabbalah, o livro chamado Otzin, que é o livro de Metatron, que terminou sendo chamado da Árvore da Vida, não tem nada a ver, com as 10 Sefirats, ou 10 Sefirás, que significam que as 10 emanações da divindade. Ninguém observa isso, mas você, nessa revelação, você vê algo bem interessante. 9 das 10 emanações, todas moram nesse universo vizinho. Só uma é biológica. Ah, é? É. Keter, Binah, Chokmah, que corresponderia... Coloca pra gente a árvore da vida, ou isso que ele está falando pra gente ver essa... O que está no topo é? Keter, que é o mesmo Javé, o Brahma. Que é o mais próximo de Deus possível. É o Criador caído. É o Criador. E o mais embaixo é o mais terreno possível. Malkuth, que é o único ser que seria biológico. Entendi. Os outros 9 seriam emanações de seres que moram nesse universo vizinho. Qual o detalhe? É que muito antes, a Kabbalah surgiu nesses termos, essa árvore da vida foi entregue à humanidade cerca de 2 séculos depois da vida de Jesus. Depois? Depois. Quem recebeu foi um rabino, Shimon Bar Yochai. Não, Shimon Bar Yochai, ou Bar Yochai. E a partir daí, esse contexto de árvore da vida foi sendo trabalhado. Antes disso, o que é que se falava? Falava em Chokmah. Em hebraico, Chokmah é uma expressão da personificação da sabedoria que Jesus pequeno, que quando ficou esquecido pelos seus pais em Jerusalém, ficou lá no Sinédrio escutando os doutores da lei falando. Quando alguém falou em Chokmah, segundo as fofocas, Jesus disse: "Quem é esse aí?" Aí o doutor da lei disse: "É o executivo de Deus. É aquele que fez
a obra de Deus. Detalhe, quando Jesus cresceu e quando João, apóstolo de Jesus, escreveu o evangelho dele, como é que ele começa? No princípio era o verbo estava junto a Deus e o verbo era Deus. E nada do que Deus fez sem o verbo teria feito. Ou seja, esse verbo é o tal Rockman, que aparece no livro da sabedoria de Salomão, que foi escrito 1000 anos antes de Jesus. E o que é o Rockman, então? Rockman é o princípio, é o verbo. É a ação? É o executor? É o executivo de Deus, já que Deus não consegue fazer as coisas direito, porque já é um ser caído no âmbito da própria criação. Esse Rockman faz por ele. E transforma um fluxo de pensamentos e vontade em algo material? É mais complexo que isso. Olha lá, a árvore da vida, é isso, né? Isso. Lá em cima é o Keter, aí tem Binar, Shokma, Malkuth, esse 10º, esse último aí. Colorido? Os 9 para cima é tudo ser de plasma. Tá. Nós estamos falando aí de Krishna, de Odin, nós estamos falando aí de Shiva, Vishnu, Brahma. Esse último aí é o Rockman, que aí se chama Malkuth. Quando a história de Rockman, que foi contada em hebraico, chegou na cultura grega, aí substituíram o Rockman por Sofia. Sofia não é um nome, é um epíteto. Que significa personificação da sabedoria, que é o mesmo conteúdo do nome hebraico Rockman. Entendi. Então, esse ser teria sido criado nesse universo pelos outros 9 que vivem no universo de lá. Mas qual é o problema? Esse ser deveria ter produzido um avatar humano que cumprisse as regras de Keter. E o avatar humano que Rockman criou foi Jesus, e Rockman foi quem retirou de si o genoma que foi inseminado em Maria. E Jesus nasceu disso. Só que Jesus chutou o pau da barraca, não cumpriu. E desde então, Jesus e Rockman são considerados traidores por esses seres. Que eu reproduzi nesse livro que eu escrevi, Sofia, os Arcontes e a disputa pela suzerania universal. Jesus ressuscitado nesse livro explica a Tiago, o irmão dele, por que ele não foi ainda investido do poder de ser o suzerano nos termos em que foi prometido a ele. Aí ele diz, porque os Arcontes do universo vizinho, os Arcontes que dominam o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, o quarto céu, não deixam. Só que ele não diz no livro porque o meu lado humano não cumpriu com os termos do que estava acordado entre esses seres, termos esses que Javé transmitiu para a cultura humana através de quem? Dos profetas, ao longo da formação do povo hebreu, que depois se transformou em povo judeu. Aí Jesus disse, de fato eu sou o Messias que está escrito em todos esses livros, mas eu não vou fazer isso. Acredite, se isso que eu estou dizendo aqui for a verdade dos fatos, o primeiro contato oficial nunca aconteceu. Porque o homem Jesus, quando foi levado a ter um contato direto com os anjos de Rockman, e isso se deu no momento da transfiguração de Jesus, que é descrito nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, que é quando Jesus, já próximo ao tempo em que ele viria morrer, por não ter cumprido nada do que foi estabelecido, os anjos de Rockman chegaram para Jesus e disseram, ei, a gente quer um papo com você. Aí Jesus, os evangelhos contam que no fim de tarde, Jesus convida Pedro, João e Tiago, e com os 3 sobe no Monte Tabor, e ali os 3 armam tendas e de repente eles caem no sono porque uma nuvem envolve o monte e os seres angelicais se projetam e começam a falar com Jesus. Eu explico isso no livro O Enigma da Transfiguração. Qual foi a conversa? Os anjos chegaram para Jesus e disseram, ei, cara, você não está cumprindo. O nosso comandante Rockman emprestou a assinatura quântica do seu código-fonte definidor de vida, ou seja, do DNA dele, para ser inserido na sua mãe Maria para você nascer. E nesse código estava lá escrito que você tinha que cumprir as regras, as leis que o nosso Deus, no universo vizinho, determinou. Você tinha que usar os seus superpoderes para criar um império de judeus, para dominar o Império Romano, para dominar toda a terra e assim levar
os humanos de volta para o controle de Javé, perdido desde o episódio Adão e Eva. Essa é a história. Então, Jesus, você não está fazendo isso, você está descumprindo, nós vamos lhe tirar, nós vamos invadir. Jesus disse, não, vocês não invadem. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe, porque você está descumprindo, você está causando problemas no psiquismo de Rockman, porque o DNA dele, ele lhe emprestou e ele está meio que imobilizado e você vai ter que devolver isso para ele. E se você morrer mal, se você na hora da morte sentir coisas horríveis, você vai danificar esse DNA e você não vai poder devolver. Nos termos em que você recebeu. E Jesus disse, eu devolvo, fique tranquilo. Não, mas nós vamos interferir. Aí Jesus, nessa hora, para provar, porque assim, um deles disse, talvez pelo fato de você estar na condição humana, seu entendimento esteja prejudicado e você esqueceu isso. Aí nessa hora Jesus se transfigurou, ficou igual a eles e falou com eles na linguagem que eles se comunicavam em capela, que é uma outra história, para provar a eles que ele estava na condição humana, mas sabia muito bem o que estava fazendo. Disse, não interfiram. Aí eles disseram, mas assim você vai morrer, ou apedrejado ou crucificado. Ele disse, eu sei, mas não interfiram. Quando Jesus saiu desse encontro, a partir daqui ele começou a anunciar para os apóstolos e para as pessoas que ele iria morrer. E ninguém acreditava, porque ele tinha superpoderes. Claro. Eles, não, eu vou morrer. Até o último minuto ele vai fazer alguma coisa e não vai deixar. Isso. E 3 dias depois ressuscitou. Pedro fala para ele, né? Pois é. Então, assim, esse papo de anúncio da morte e de ressurreição começou a surgir depois disso aqui. Então vamos compreender. Quando Jesus morreu crucificado e o eu dele continuou existindo, esse eu aqui já sabia, entre aspas, que ele havia sido ingênuo. Por que ele ressuscitou o corpo, o defunto de Jesus? Porque ele precisava pegar os elétrons daquele corpo e devolver para Rockman, que é um ser biológico desse universo, que é o Malkuth aí, o 10º, para ele novamente voltar a ser quem era, porque ele havia emprestado. Esses seres, eles emprestam, né? DNA é uma coisa meio esquisita. Então, assim, o Jesus humano, quando percebeu que ia morrer, nesse período aqui que ele começou a dizer, eu vou morrer, blá, 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 mas aí o que é que ele disse? Eu vou morrer, ressuscitar, mas olha, lá na frente eu volto. Mas eu não vou voltar num corpo humano. Eu voltarei vindo por sobre as nuvens do céu, no meu corpo celestial, na minha condição de autoridade celestial, que é o de Rockman. E aí todos os olhos verão a minha vinda, todos os viventes, papapá, papapá, papapá. Então, assim, nós não sabemos, mas no jogo, na disputa da suzerania universal, esse anúncio de Jesus marcou o anúncio do primeiro contato oficial que seres extraterrestres teriam com os terráqueos, desde que os terráqueos foram isolados da convivência cósmica por uma ordem do tal Keter, ou do Javé. É isso que eu tento explicar nos livros e é isso que eles me pediram para explicar. Se está certo ou está errado, a gente vai ver. Mas o primeiro contato oficial, então, seria a vinda de Rockman, ou Sofia, que significa a segunda vinda de Jesus, mas na sua condição celestial. Mas seria Jesus ou Rockman? Rockman, Sofia. Jesus hoje é alguém que o espírito que anima Rockman guarda a consciência de Jesus escaneada nele. Jesus, entre aspas, morreu, vamos assim dizer. O eu de Jesus está guardado no espírito de Jesus. O espírito de Jesus anima Rockman também. Esse é o jogo que ninguém entende. E essa segunda vinda, ele viria para instalar o milênio, é como está na Bíblia. Para iniciar o seu reino, a sua suzerania, por quê? Qual é a novidade que na época de Jesus não se sabia e hoje essa turma sabe? O universo vizinho, onde esses 9 seres residem, está se acabando, antes do nosso. Quais 9 seres? Keter, os 9 seres da árvore da vida, tá. Então, assim, só vai sobrar Malkuth, ou seja, Rockman, ou seja, Sofia, ou seja, o ser que produziu o ser humano Jesus. E esse ser precisa construir na sua consciência toda
a herança que Jesus, como humano, deu para Rockman, porque Rockman não tem emoções. Jesus tem. Rockman tem um cérebro radiata. Jesus tem um cérebro bilatério, porque Rockman, quando foi criado, o universo ainda não havia produzido, na evolução dos seres biológicos, o cérebro bilatério. Então o espírito de Jesus guarda escaneado nele a consciência do homem Jesus, mas não consegue transferir para Rockman as emoções do homem Jesus, os valores filosóficos do homem Jesus. Rockman é um ser que foi criado lá atrás e só sabe trabalhar com ordem e caos. Ordem e caos. Jesus é a simpatia em pessoa. Rockman é a frieza em pessoa. Mas assim, esse ser então seria aquele que iria ser o responsável pelo primeiro contato oficial, de um modo que nenhum governo atrapalhe, bababá. E essa promessa permanece extremamente ativa. É algo impressionantemente conversado em todos os quadrantes, menos aqui na Terra.